Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E mais uma vez, antes da saudade, convido você a se inscrever no nosso canal, dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Estou esperando por você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a enorme barata e a casa mal assombrada. Me chamo Felipe. Há muito tempo eu queria lhe encaminhar a minha história. Minha mãe é uma grande fã sua, Eli Correia. E escrevo essa carta, pois justamente conversei com ela recentemente e a gente conversando, ficamos lembrando de vários acontecimentos que tivemos quando eu ainda era criança, isso por volta dos meus 10, 11 anos. E ela então se lembrou de um episódio que presenciamos, que nós vivenciamos, e assim ela me incentivou a escrever essa história que vivemos para você narrar no canal YouTube. Na época do acontecido, morávamos em uma casa, eu, minha mãe e o meu falecido pai, Mateus. Nós sempre fomos muito humildes e sempre moramos de aluguel. Mas foi numa casa específica, na cidade de Jandira. A gente chamava essa casa de a Casa da Barata. Por mais que meu pai jogasse inseticida e minha mãe limpasse impecavelmente a casa, sempre aparecia uma barata gigante. Uma barata grande, enorme. Era uma casa simples, de madeira, com um quintal grande, cheio de mato alto nos fundos. Mas nós não utilizávamos aquele espaço onde o mato era alto, pois era meio estranho aquele espaço da casa. Minha mãe utilizava sempre a área da frente para secar roupas, não o quintal. Lembro que quando a gente se mudou para lá, minha mãe já não gostou do lugar. Já não gostou muito. Dizia que sentia o ar pesado. Ela do nada falava, mas eu sinto nesta casa um ar pesado, não sei, parece... Mas meu pai, sempre prático, dizia que é besteira, isso aí não passa de besteira. O que a gente tinha era que agradecer por ter um teto. Nos primeiros meses, tudo parecia mais ou menos normal. Meu pai ajeitando as coisas, minha mãe limpando a casa, tudo parecia estar dentro das normalidades. Afora, a aflição que a minha mãe sentia com aquele fundo da casa. Mas foi em uma certa noite que as coisas começaram a mudar. A casa fazia uns barulhos estranhos, madeira estalando, barulho de portas rangendo, mesmo fechadas. Sim, mesmo fechadas, aquele ranger, sabe, de fechadura ressecada. Isso tudo começou a acontecer. Nós tentávamos ignorar, achando que era coisa de casa velha, até que começaram a acontecer verdadeiras torturas. Teve uma noite que eu acordei com um barulho no quarto. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, alguém te observando, que tem alguém ali? Abri os olhos devagar, bem devagar, como se tivesse alguém me observando. Então eu não sei saber quem era, eu fui abrindo os meus olhos bem devagar e juro, tinha realmente uma sombra parada no canto do meu quarto. Não dava para ver o rosto, só aquela presença escura, parada, me encarando. Eu congelei. Eu tentei chamar minha mãe, mas a voz não saiu. Quando finalmente consegui gritar, mãe! Mãe! A sombra simplesmente sumiu, desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Minha mãe veio correndo e contei para ela o que tinha acontecido. E ela me disse, volte a dormir, filho, foi só um pesadelo, volte a dormir. Mas no fundo, eu sabia que não era pesadelo, não era mesmo. Porque depois daquela noite,
as coisas só pioraram. Objetos começaram a sumir e aparecer em lugares estranhos. A gente ouvia passos na casa quando ninguém estava andando. Minha mãe começou a acordar com pequenos arranhões nos braços. E meu pai, antes tão cético, tão descrente, começou a mudar. Ele sempre foi um homem calmo, mas passou a ficar irritado, agressivo, por qualquer coisa, nervoso. Passava horas trancado no quarto quando estava em casa. E às vezes ficava murmurando sozinho. Nós ficávamos observando meu pai, ele falando sozinho, murmurando sozinho, murmurando, falando. Lembro-me claramente de algumas noites que ficaram gravadas na minha memória de forma assustadora. Meu pai, como eu disse, que sempre fora tão sereno, começou a agir de maneira inexplicável. Uma vez ele ficou parado sem se mexer, olhando fixamente para o teto do quarto. Mas olha, parecia uma estátua. Ali, paralisado, olhando para o teto do quarto. Eu e minha mãe ficamos a uma distância segura, tentando entender o que se passava com ele. Quando a minha mãe se aproximou devagar, ele virou a cabeça lentamente. E os seus olhos, repletos de um vazio inexplicável, encontraram os olhos dela. Foi naquele instante que ele começou a falar com uma voz rouca e distorcida, murmurando coisas que nos arrepiaram até a alma. Eles estão vindo. Eles vão levar vocês. Eles estão vindo. Eles vêm buscar vocês. Mas o impressionante eram as gargalhadas. Eram as gargalhadas que ele dava. Eles estão vindo. Eles vêm buscar vocês. E voltava ao normal. Era muito sinistro, muito sinistro. Aí ele se acalmava e ficava como se nada tivesse acontecido, voltava ao normal. Minha mãe, que sempre teve uma fé inabalável, decidiu que era hora de buscar ajuda. Ela chamou um padre para vir benzer a casa, na esperança de livrar a nossa casa da presença daquele que estava ali, porque alguma coisa tinha naquela casa e fosse quem fosse. O padre então veio. E assim que o padre começou a rezar, algo inexplicável aconteceu. Meu pai, que até então mantinha uma postura tranquila, começou a se transformar diante dos nossos olhos, de mim, da minha mãe e do padre. Seu comportamento passou a ser completamente estranho. Começou a se contorcer de maneira grotesca. Sabe quando uma pessoa começa a se contorcer? Seus olhos se arregalaram de tal maneira, mas ficaram assim tão arregalados. A sua expressão, olha, toda distorcida, revelando algo que jamais imaginávamos. Ele se contorcendo, aqueles olhos assim arregalados, a expressão se distorcia. Parecia que uma fera, parecia que uma força primitiva e selvagem havia tomado conta dele. E passou a emitir grunhidos, sim, e repetia de forma assustadora: você não vai me tirar daqui, viu? Você não vai conseguir me tirar daqui. E falava isso olhando para o padre.
o padre começou a ficar até trêmulo. O padre começou a tremer. Ele olhava para o padre se contorcendo de um jeito que como se fosse uma fera, um selvagem. Você não vai conseguir me tirar daqui. Essa voz, ao mesmo tempo do meu pai, mas tão deformada, ecoava pelos cantos da casa, causando arrepios em todos nós. Ele se contorcendo e desafiando o padre. Olhava o padre ali. O padre, inclusive, sem querer dizer, mas até o padre estava com um pouco de medo. Eu corri para trás da minha mãe. Eu fiquei paralisado de medo, ouvindo aquela voz distorcida que ele emitia, aquele jeito dele se contorcer, aqueles olhos esbugalhados, as suas feições. Você não vai me tirar daqui. Nesse instante, eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Não era apenas o medo do desconhecido. Era o terror de ver um homem que eu amava sendo consumido por algo que nós não entendíamos. O padre intensificava as orações. A voz do padre era uma voz tremida. Ele estava realmente entre o desespero, o medo e ao mesmo tempo a determinação. Ele estava ali determinado a enfrentar aquilo que fosse o que fosse. E então ele orando, ele com aquela água benta, e de repente a atmosfera começou lentamente a mudar. Como se cada palavra sagrada que o padre falava dissipasse um pouco daquela escuridão que dominava meu pai. E o padre, que estava transpirando em bicas, o padre já estava com a batina molhada. Depois de longos minutos que pareceram uma eternidade, o ar se encheu de um silêncio pesado. E num instante quase imperceptível, aquela entidade, ou sabemos lá o que era, e fosse o que fosse, era algo maligno, finalmente foi assim como que arrancado do meu pai. Meu pai, num estremecimento profundo, cai no chão, exausto e livre da presença daquele que estava consumindo ele. Ele conseguiu se libertar, conseguiu se livrar daquela coisa. Dias depois daquele episódio aterrorizante, não hesitamos mais. Nós mudamos daquela casa, residência maldita. A decisão foi tomada quase que por instinto, em busca de paz e da esperança de deixar para trás os horrores daquela casa. Não tivemos nem a curiosidade de saber pela vizinhança se ali, naquele local, tinha acontecido, sabemos lá, alguma tragédia. E nem quisemos saber também se haviam relatos de que a casa era mal assombrada ou coisa assim. Até hoje me pergunto daquela barata. Aquela barata gigante que sempre aparecia e sumia daquela casa do nada. Ainda hoje, ao relembrar aquela noite, eu tremo de medo. Apesar de ter muito tempo esse ocorrido, eu ainda tenho medo. E digo mais, o mal existe. O mal é real. Mas um detalhe que nos chamou a atenção, que depois que meu pai caiu no chão e se libertou daquilo, aquela barata, aquela enorme barata que víamos constantemente ali em casa, depois da libertação do meu pai, eis que surge, não se sabe de onde, e voa pela janela e desaparece. Aquela barata seria o quê? Ficou essa pergunta em todos nós. O que aquela barata de verdade representava em tudo aquilo? Não sabemos até hoje. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. A enorme barata
e a Casa Mal Assombrada. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.